conhecendo os pontos de apoio para a atuação maligna na terra. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Diz a Bíblia em Efésios 4, 25 a 27, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Repita comigo: não deem lugar ao diabo. Então, queridos, como que nós podemos conhecer os pontos de apoio para a atuação maligna na terra? Existem situações, que acaba sendo um atrativo para Satanás agir na vida das pessoas, buscando destruir o lar, a família, o casamento. Entendendo então as estratégias de atuação de Satanás, a respeito da constatação das ações demoníacas contra os discípulos de Jesus, Chuck Pierce, ele diz: a maioria dos teólogos não tem problemas com o conceito de que Satanás tem direito de tentar os cristãos. Entretanto, se ele não obtém, Satanás não obtém nenhum benefício na vida dos cristãos por meio do pecado, por que iria nos importunar? Existem algumas expressões bíblicas chaves. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A expressão não deem lugar refere-se a lugar, a localidade, a pedaço de terra, aspectos físicos. A expressão, na verdade, de ponto de apoio é a posição segura que fornece uma base para mais progresso ou para um avanço. Isso ocorre, querido, quando é estabelecida uma conexão com as trevas pelo pecado. Com isso, Satanás pode seguir seus esquemas para matar, roubar e destruir. Então precisamos estar muito atentos para não darmos lugar ao diabo. E aprendemos já que dar lugar ao diabo é uma localidade, é aspecto físico, algo palpável. E na verdade ele se traduz naquilo que nós chamamos, que a Bíblia fala sobre pecado. Descobrindo os pontos de apoio de Satanás. A ação maligna em sua casa ocorre quando, primeiro, anote aí, você não confessa os seus pecados pessoais. Então, quando você não confessa os seus pecados pessoais, você está dando aí um ponto de apoio de ação maligna na sua vida. Segunda coisa, quando você não confessa os seus pecados inconscientes. O que é isso, pastor? Eu chamo isso de pecado involuntário. Sabe aquela coisa que você não quer, que você não queria fazer e acabou fazendo, não porque você queria fazer, não porque havia um propósito daquilo, não. Sabe, é como a gente chama que pecado na vida de um crente é um acidente, ou seja, ele não faz aquilo porque ele queria fazer, mas foi um acidente. Eu chamo isso de pecado involuntário. Então nós diferenciamos aqui entre brecha e legalidade. A brecha é algo que acontece quando você peca sem querer pecar. Aí você dá uma brecha. Agora, a legalidade é quando você peca querendo pecar. Você sabe que aquilo é um pecado e você vai pecar e você acaba fazendo aquilo ali. Aquilo ali é uma legalidade que você dá a Satanás para agir na sua vida e na sua casa ou na sua família. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos. E o terceiro ponto de apoio é quando você possui objetos ou bens ou situações que são pontos de apoio
com as trevas. Então existem objetos, existem bens que na verdade eles são verdadeiros pontos de apoio que você leva para dentro da sua casa, que serve como ponto de apoio para Satanás agir dentro da tua casa. Mas talvez você pergunte assim, mas pastor, como que eu vou saber, né? Qual é o objeto, qual é o bem que serve de ponto de apoio que entra na minha casa? Meu querido, todo aquele objeto que tem uma aliança com Satanás, que foi gerada debaixo de uma aliança com Satanás, esse objeto é um ponto de apoio. Então você precisa ter muito cuidado com as coisas que entram na tua casa, com as coisas que você leva para dentro da tua casa, né? Isso daí é muito importante a gente falar. Eu sei que não são todos os objetos, não são todos os bens, não são todas as situações, mas existem algumas coisas que você percebe que há uma ação das trevas, de um ponto de apoio naquele objeto, naquela situação, naquele bem que foi levado para dentro da tua casa. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, só recapitulando com você, pontos de apoio de Satanás, ação maligna em sua casa, ocorre quando você não confessa os seus pecados pessoais, aqueles que realmente você peca sabendo que é pecado, aqueles que você peca involuntariamente, ou seja, você não tem consciência ou você não tem ciência de que aquilo ali foi um erro e que depois você acaba dizendo assim, poxa, eu não sabia, eu acabei fazendo, mas eu não queria fazer, né? E também quando você adquire determinados objetos ou bens que têm uma aliança com o reino das trevas. É importante nós entendermos isso, porque muita gente leva muita porcaria para dentro de casa e não sabe a procedência daquilo ali, né? E nós podemos até entrar na questão da própria televisão, né? Quantas vezes você deixa entrar na tua casa, através do aparelho de televisão, porcarias, ensinos, coisas que em vez de edificar a tua vida, a tua família, em vez de servir apenas de um momento de lazer, de entretenimento, acaba sendo um ponto de apoio, de ação de Satanás dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Então, querido, preste bem atenção. Como que nós podemos anular os pontos de apoio de Satanás em nossa casa? Como que nós vamos anular a ação demoníaca dentro da nossa casa? Primeira coisa, você tem que ter convicção da sua salvação pessoal. Tem que ter convicção da sua salvação pessoal. A Bíblia diz que a salvação é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A palavra de Deus diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na verdade, nós vemos aí duas evidências com relação à nova criatura. Como que eu sei, pastor? Há duas evidências muito importantes. A primeira é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. O segundo são os dons espirituais. E eu pergunto a você, você tem certeza da sua salvação? Esse é o primeiro passo, o passo número 1 para a sua proteção espiritual. Eu preciso ter certeza que eu sou salvo. E a forma que eu tenho como convicção de que eu sou salvo é que a minha vida, ela foi transformada. Minhas atitudes, minhas reações, minhas palavras, né? E eu recebi dons do Espírito Santo, dado pelo Senhor. Então esses dons evidenciam que eu sou uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus. É muito importante você entender isso, ter essa convicção. Nem todo aquele que está na igreja tem convicção de que é salvo. E nem todo aquele que faz boas obras pode dizer que é salvo. A salvação, a convicção de estar salvo é exatamente mostrar a sua nova vida para as pessoas. As pessoas só vão acreditar no momento em que você mostrar diferença na sua vida, que você é uma nova criatura. E aí você vai entender, querido, a convicção que você tem. Quando você teme a Deus, quando você teme ao Senhor,
eu vejo hoje muita gente que, meu Deus do céu, não tem temor a Deus, não tem nenhum temor a Deus. As pessoas dizem assim, não, eu temo a Deus, pastor, mas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam. Pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, como que temem a Deus. Pessoas que pecam e que não se entristecem por aquilo, continuam naquele pecado. Pessoas que, têm uma responsabilidade e não cumprem aquilo ali. Deus coloca coisas nas mãos dessas pessoas, mas essas pessoas são relaxadas, essas pessoas não estão nem aí para aquilo que Deus tem falado para elas. Não há uma busca a esse Deus, não há uma vontade, um esforço para mudar. Então como que você pode dizer que você teme a Deus? A pessoa que verdadeiramente teme ao Senhor, querido, ela quer buscar, ela quer mudar, ela se esforça, para mudar, para ser uma pessoa realmente como Cristo quer que ela seja, à luz da palavra do Senhor. E isso daí é importante. Por isso que muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem exatamente o seguinte: eu não vou na igreja, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, igual essas pessoas que eu conheço, muita gente dentro da igreja e que aqui fora tem uma vida totalmente diferente. Elas são pessoas que não temem a Deus, na verdade elas só carregam a Bíblia, elas são membros de uma igreja. Mas pastor Marco Aurélio, eu não quero ser um crente igual aquele que está lá dentro, eu conheço meu vizinho diz que é crente, mas olha, eu conheço as falcatruas dele, eu conheço o que ele faz, eu conheço o que ele faz com a esposa dele, pastor, e esses caras dizem que são crentes, estão na igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, em nome do Senhor Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entenda isso. Nem todo aquele que diz que realmente é, porque ele tem que mostrar que é. E outra coisa que eu quero dizer a você: cada um vai dar conta diante de Deus. Então você não pode ter como parâmetro para ter uma aliança com Deus, para entregar a sua vida a Jesus, tornar-se um adorador do Senhor e estar se congregando numa igreja. Você não pode ter como parâmetro a vida das pessoas que estão dentro da igreja. Sabe por quê, querido? Porque ninguém é perfeito. As pessoas erram mesmo. As pessoas erram mesmo. Mas você precisa conhecer essas pessoas de mais perto, e não tê-las como parâmetro para a sua salvação. O parâmetro para a sua salvação é o autor e consumador da nossa fé. Ele se chama Jesus Cristo. É Ele que traz essa convicção no seu coração. Então você precisa primeiro ter convicção, porque senão a ação demoníaca vai continuar agindo poderosamente dentro da tua casa, na tua vida. Então entregue a tua vida ao Senhor. Faça uma aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Segunda coisa, peça para que os seus olhos espirituais sejam abertos. A Bíblia diz em Efésios 1:18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então vocês precisam abrir os vossos olhos espirituais, E os olhos espirituais, querido, são aqueles olhos que enxergam o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Aproprie-se da sua autoridade, do poder concedido por Jesus. A palavra aqui, iluminado, significa que os que recebem a Jesus e a ação do Santo Espírito têm os seus olhos iluminados, a sua vida interior, Você percebe quando algo está errado, quando algo está entristecendo Deus. Você percebe quando você não está andando, fazendo a vontade de Deus. Isso sabe o que é? São olhos espirituais. É o seu interior que está sendo iluminado pelo Espírito Santo. E quando, pastor, meus olhos espirituais não estão abertos? Quando você está vivendo uma vida de pecado, quando você está vivendo uma vida displicente diante do Senhor, quando você não busca Deus, quando você não busca a vontade de Deus na sua vida. Então, querido, os seus olhos estão cegos, seus olhos espirituais estão cegos, o seu coração não está inclinado para o Senhor. Então você precisa abrir os seus olhos espirituais para discernir espiritualmente, para descobrir esses pontos de apoio, porque só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Quem não é espiritual não consegue discernir, ele não consegue saber se isso aqui é de Deus, se isso aqui não é de Deus, se aquilo que está acontecendo é de Deus e não é de Deus. As pessoas muitas vezes
agem e acham que tudo é natural, mas tudo é assim mesmo, pastor. Desde que o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. É assim que você olha, querido, tudo é natural. As pessoas entendem isso, sabe por quê? Porque elas não são espirituais. Porque se elas forem espirituais, elas vão discernir as coisas espirituais. E sabe como que você pode ser uma pessoa espiritual? Primeiro, quando você entrega a sua vida a Jesus. Segundo, quando você busca o Senhor. Quando você tem uma comunhão, um relacionamento com Deus verdadeiramente, sabe? E aí você vai discernir as coisas dentro da tua casa. Você vai discernir as coisas nos seus relacionamentos. Você vai discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aquilo que é obra de Satanás, aquilo que é produzido por Satanás. Aí você começa a discernir bem o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O dom do discernimento espiritual é algo que todo crente deve ter, para discernir verdadeiramente se aquilo vem de Deus, se aquilo não vem de Deus, se essa pessoa vem de Deus, se essa pessoa não vem de Deus, se esse emprego que abriu a porta é de Deus, se não é de Deus, se essa pessoa que eu começo a me relacionar, ou quero me relacionar, é de Deus, ou se não é de Deus. E isso, querido, nós temos que saber fazer isso em todos os aspectos da nossa vida, em toda a área da nossa vida, nós precisamos fazer isso. E isso tem faltado aos crentes. Sabe por que eu tenho dito que tem faltado aos crentes? Porque muitos crentes têm batido com a cabeça na parede. No casamento, na vida profissional, nos relacionamentos, nas escolhas, nas decisões que têm tomado. Por quê, pastor? E lá na frente, eles sofrem as consequências de uma decisão que não foi uma decisão vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque eles não estavam discernindo espiritualmente. Como que eles estavam discernindo, pastor? Eles estavam discernindo emocionalmente, eles estavam discernindo sentimentalmente, eles estavam discernindo materialmente, eles estavam discernindo fisicamente, mas eles não discerniam espiritualmente. Por isso muitos casamentos são fadados ao divórcio, à separação. Por isso que muitos empregos são objetos ou instrumentos de Satanás para destruir a vida espiritual de muitos crentes. Querido, e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui descrever, sabe? E que as pessoas não abrem os olhos. E muitas vezes você não pode dizer para aquela pessoa, olha, não faça isso. Porque aquela pessoa, ela não pode ser guiada por mim, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que está em mim, está dentro dela também. Mas o que acontece, o que diferencia uma da outra, pastor? É que uma opta em seguir o que o Espírito Santo está dizendo dentro dela. A outra opta, mesmo tendo o Espírito Santo, não seguir o que o Espírito Santo está dizendo, mas seguir o que os sentimentos, o que as emoções, o que as necessidades dela estão dizendo. Então essas pessoas acabam se dando mal na vida, mas são cristãos, são filhos de Deus, são filhas de Deus. Não mereciam estar sofrendo, mas sofrem as consequências de decisões tomadas porque não discerniram se aquilo era de Deus, se aquilo não era de Deus, porque foram seguidas e guiadas, sabe, por si mesmas, pela liberdade que elas têm. E aí aonde entra o diabo, pastor? É a brecha, é a chamada brecha. Sabe o que é essa brecha? Que você pecou inconsciente ou involuntariamente. Quando você não escolhe fazer a vontade que Deus está dizendo para você e escolhe a sua, você está pecando. Mas você não pediu perdão a Deus por esse pecado, sabe por quê? Porque você não entende que isso é pecado. Você não entende que isso é pecado. E quando você não entende que aquilo que não é a vontade de Deus na tua vida, e você assim mesmo faz, quando você não entende que não é pecado, é porque os seus olhos espirituais estão cegos. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. Isso é muito sério. Nos dias que nós estamos vivendo, então, são os últimos dias da igreja nessa terra. E olha, diz a Bíblia que muitos seriam enganados, são muitos falsos profetas, são muitas coisas acontecendo. E que você precisa abrir os seus olhos para os dias que nós estamos vivendo, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe? Você precisa abrir os seus olhos. Existem coisas, existem objetos, existe a origem das coisas que você precisa perceber, que você precisa discernir. Por exemplo, você escolhe uma casa para morar. Quem morava ali? O que acontecia dentro daquela casa? Você leva um objeto, compra um objeto em determinado lugar. E você sabe que aquele determinado lugar é um lugar que visivelmente tem aliança com o inimigo. Você compra o objeto lá e leva para dentro da tua casa. Sabe? Então você precisa abrir os olhos espirituais. Eu vou repetir aqui.
nem tudo, querido. Não espiritualize tudo, mas também não radicalize. Existem coisas que você precisa discernir espiritualmente. Veja como Deus estará com você nesse processo de perceber os pontos de apoio na sua vida. Olha só, Efésios 1, 19 a 23, preste bem atenção nisso. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Querido, veja o comentário que o teólogo Francis faz dessa passagem. Ele diz: Cristo é dado à igreja, preste bem atenção nisso aqui, Cristo é dado à igreja, para benefício dela, um cabeça que é também sobre todas as coisas para a igreja. A igreja tem autoridade e poder para superar toda oposição, porque o seu líder e cabeça é o Senhor de tudo. Jesus mesmo possuía autoridade porque estava sob a autoridade do Pai, estava fazendo sua vontade e tinha, portanto, toda a autoridade de Deus. Essa autoridade ele transmite a seus discípulos à medida que eles saem a campo em seu nome, em obediência a ele, para fazerem a sua obra. Então perceba como isso é importante. Na medida em que eu me submeto ao meu cabeça, que é Cristo, porque nós somos a igreja, obedecemos ao que o nosso cabeça está dizendo, então, querido, nós somos abençoados e o diabo não vai agir, ele não vai ter poder, vai estar anulado. Por isso precisamos nos apropriar dessa autoridade. Não se intimide com nada, busque revelação do que pode estar acontecendo, sabe, querido, expulse as investidas de Satanás, da ação maligna dentro da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você hoje, pegaria depois desse culto, pegaria a sua casa, a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, e fazia uma oração. Você que é cabeça do lar, imporia as mãos sobre eles e repreenderia todo o mal. Se eu fosse você hoje, pegaria a sua casa, sabe, e sairia orando dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus, e repreendendo e consagrando todos os objetos que estão dentro da tua casa, consagrando ao Senhor, consagrando a Deus, e anulando toda aliança que tinha dentro dessa casa, ou desses objetos que estavam dentro da tua casa, que estão aí, quebrando toda aliança, desfazendo toda aliança. Se eu fosse você, faria isso para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. É interessante que tem uma experiência. Eu não quero aqui espiritualizar as coisas, os objetos, mas eu quero dizer uma coisa. Existe o reino das trevas, querido. Existe uma experiência. Quando eu morava em Santos, nós compramos um tapete e colocamos esse tapete ali na sala da nossa casa. E meus filhos, meu filho, ele tinha medo daquele tapete. Eu receio com aquilo. Disse, gente, não entendendo. E nós oramos por aquilo. E quando nós oramos, nós vimos algo diferente naquele tapete. E quando Deus me fez discernir que aquele tapete era um ponto de apoio, de ação maligna, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu peguei aquele tapete, eu fui muito mais radical, né? Eu peguei aquele tapete, né, e joguei fora aquele tapete, mas joguei no lixo, cortei ele, porque como ele não servia para mim, não ia servir para ninguém.
sabe? Eu fui até radical nisso daí. Eu poderia fazer uma oração, anulando, cancelando, consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Mas eu entendo que o meu radicalismo ali foi benéfico para mim. Naquela época a gente estava começando nessa linha de batalha espiritual, e nós estávamos muito concentrados nessas coisas, mas Deus me ensinou muito a discernir as coisas espiritualmente, objetos, pessoas, bens, localização, circunstâncias, situações. Isso me fez acordar para muitas coisas e enxergar muitas coisas. Por isso você precisa, em nome do Senhor Jesus, querido, pedir para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Terceira coisa, arrependa-se dos seus pecados pessoais e involuntários. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, sobre o pecado pessoal, consciente, se permitirmos que o pecado entre em nossa vida e não confessarmos aquele pecado, nós deixamos uma porta aberta para o diabo agir na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa perigosa, porque aqueles que estão debaixo da nossa autoridade acabam sofrendo determinadas consequências por causa disso. E nós acabamos sofrendo. E o pecado involuntário, você precisa confessar. Sabe aquele pecado que você não lembra, que você, mas eu não me lembro, pastor. Eu me lembro daquele que eu realmente tenho consciência, né? Que eu pequei porque eu sei que eu pequei, ali eu pedi perdão ao Senhor. E aqueles que de repente durante o dia, sabe, você fez sem perceber que fez. Isso é involuntário. E aí você deve pedir ao Espírito Santo: Senhor, me perdoa, algo que eu fiz e que não deveria fazer. A Bíblia diz que quando nós sabemos fazer o bem, né, e não fazemos, nós pecamos. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, né, está mentindo para si mesmo. Sabe, querido, então nós precisamos entender isso. Nós não vivemos do pecado, mas uma hora ou outra nós estamos pecando. Existem pecados que a gente peca, consciente que pecou. Por exemplo, vou dar um exemplo que é consciente. Você mentiu para sua mãe hoje. Você sabe que você tem o Espírito Santo, você sabe que aquilo é pecado. E na hora que você se ajoelha para pedir perdão ao Senhor, o Espírito Santo vai dizer: você mentiu. Aí você vai dizer assim: Senhor, me perdoa pelo pecado da mentira que eu pequei. Mas existem outros pecados que de repente você não lembra, porque foi involuntário. Não foi uma coisa que você fez porque você quis fazer. Agora, na hora que você mentiu, você sabia que você estava fazendo, né? Porque o cristão é assim, quem tem o Espírito Santo sabe disso muito bem, não é verdade? Então você precisa confessar os seus pecados, né? Não é aquele cara que diz assim: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Misericórdia, já pensou? Então você não é um crente nascido de novo. Minha multidão de pecado, cristão nascido de novo, ele não tem multidão de pecado. Pecado na vida dele não é uma coisa corriqueira, não é uma prática corrente, é algo que lá uma vez ou outra pode acontecer. Mas então, confesse, né? E a sua casa será abençoada, a sua vida será abençoada. Por exemplo, existem pessoas que levam objetos para dentro de casa que são objetos de idolatria, verdadeira idolatria. Sabe aquele pessoal que leva que bota atrás da porta, ferradura atrás da porta? Porque ele acredita que aquilo ali, de alguma forma, vai trazer algum benefício, vai evitar que algum mal entre ali na casa dele, sabe? Tem gente que compra o elefantezinho, né? O objeto elefante, leva para dentro de casa, porque ele acredita que aquilo ali vai trazer prosperidade para a família dele, para a vida dele. Então, a gente respeita a fé dessas pessoas, mas essa fé não é a fé verdadeira, porque a nossa fé não pode ser posta em objetos. Nossa fé tem que ser colocada na palavra de Deus, no Senhor. E quando há pessoas que fazem isso, que levam objetos que transformam-se em idolatria dentro da sua casa, né? Há pessoas que fazem verdadeiros altares dentro da sua casa, entendendo que aquilo ali vai trazer benefício. Há pessoas que carregam crucifixo
no peito ou no carro, né? No espelho do carro. Me perdoe se você faz isso, querido, mas eu quero ser muito transparente com você, em nome do Senhor Jesus. Você acredita que aquilo ali vai te trazer alguma proteção? Eu respeito a sua forma de crer, mas eu quero te dizer que essa não é a forma que a Bíblia nos diz. A nossa proteção é o Senhor, e o Senhor não está no objeto. No momento em que você está com um cordão que tem uma cruz, como aqui tem uma cruz, e ela apenas lhe traz, sabe, a lembrança de um símbolo que traz para você renúncia, mudança de vida, isso é legal, tranquilo, né? Amém. Mas quando você carrega uma cruz no peito, como se aquilo ali fosse um objeto que viesse de alguma forma te proteger de algum mal, e aí isso já se transformou em quê? Em idolatria. Pessoas que derramam sangue no local, né? Imoralidade, quebra de aliança, são coisas que aparecem, que as pessoas fazem e que elas precisam pedir perdão, pois sabemos, querido, que sem arrependimento não há remissão de pecado. Você precisa se arrepender, mas pastor, não é o sangue. Jesus já derramou o sangue dele. Eu preciso agora confessar aquilo que eu sei, querido, que é errado. Eu sei, quando você busca o Senhor nessa direção, você sabe muito bem que isso é errado. Outra coisa importante para você anular a ação do diabo na sua casa, na sua família: remova e destrua os objetos impróprios e aqueles que Deus revelar. Está aqui escrito em Josué 7,12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Existem coisas que foram consagradas à destruição. Eu não vou ler o texto aqui, porque o texto é muito grande, mas ele está lá em Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 13, quando Acã, Deus fala, eles vão a Jericó, destroem Jericó, e Deus fala para que não tragam nenhuma peça daquela cidade, ouro, nada. E o povo de Deus foi lá, Josué com o exército, destruiu Jericó, e ele chegou ali, e Acã voltou e levou objetos de ouro de volta e colocou dentro da sua casa, enterrou dentro da sua casa, para que ninguém descobrisse. Mas Deus tinha falado para não fazer isso, e ele levou. Aqueles objetos precisavam ser destruídos. A história, depois você lê aí em Josué capítulo 7, a partir do capítulo 7, você vai ver o que aconteceu com Acã, os seus filhos e toda a sua parentela. Exatamente, por quê? A questão não estava em si no objeto, mas naquilo que Deus tinha falado. Objetos consagrados a outros deuses, objetos que não poderiam ser levados para dentro de casa. Deus havia falado para eles, mas enfim, Deus fala tantas coisas para vocês, para nós, e muitas vezes não estamos atentando naquilo que Deus está falando, não é verdade? E quando alguém chega para você e fala assim: ah, mas olha irmão, você não deve fazer isso. Você fala assim: ah, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Você está querendo dar uma de espiritual? Quando você chega para alguém e dá um conselho para aquela pessoa, seja, olha, eu entendo que a palavra de Deus diz isso. Olha, eu percebo que essa pessoa, né, mas nós não podemos fazer isso. O máximo que nós podemos falar: você tem orado acerca disso? Tenho. Você tem pedido a Deus? Tenho. O que Deus tem falado ao seu coração? E se a pessoa não tem uma vida com Deus, querida, ela vai continuar no erro e vai tomar decisões e fazer escolhas erradas. Mesmo ela sendo cristã, mesmo ela sendo uma filha de Deus, vai sofrer consequências, porque o diabo vai agir naquela brecha e naquela legalidade que essa pessoa deu para Satanás. As pessoas dizem assim: Satanás que fez? Não, Satanás não fez. Ele aproveita a brecha, a legalidade que eu dou, a abertura que eu dou para ele, para então ele poder agir, né? Nós temos categorias, né? Deuses estranhos, objetos que ajudam a entrada das forças de Satanás na vida das pessoas. Deuses estranhos, seitas e heresias, sociedades secretas, e aqui eu poderia falar muito mais sobre essas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Filmes e músicas, existem filmes e existem músicas
que jamais você deveria ouvir ou jamais você deveria trazer para dentro de você. Mas infelizmente nós não somos donos das pessoas, nós apenas orientamos, trazemos a palavra de Deus como princípio para elas. Mas você vê que tem muitos crentes que ouvem músicas e que veem filmes que não deveriam ver e nem ouvir. Mas vamos fazer o quê? A consequência é por elas, mas elas não estão ignorantes quanto a isso, porque a palavra está dizendo para ela, né? Pirataria, quantos crentes utilizam de objetos de pirataria? Não, porque é mais barato, porque o original é muito caro. E aí você vê, querido, que você está levando uma maldição para dentro da tua casa. E você vai dizer para mim assim, não, mas isso, pastor, é produto daquilo que eu levo para dentro da minha casa, é comida para os meus filhos. Então você tem que usar de um meio ilegal para justificar que aquele meio ilegal é para levar comida para dentro de casa e pagar as contas para você? Meu querido, lamento muito lhe dizer, com muita tristeza, que você está equivocado. Porque aquele que anda na presença de Deus e faz aquilo que Deus manda, jamais ficará desamparado. E Deus jamais vai faltar o feijão, o arroz na sua mesa. E jamais vai faltar um teto para você e a sua casa ficar, em nome do Senhor Jesus. Trajes, né? Podemos falar sobre isso também. Objetos relacionados aos vínculos emocionais do passado. Existem muitas pessoas que guardam objetos de pessoas, de entes queridos que morreram, querido, criando um vínculo emocional com aquelas, vamos dizer, fotos, camisas, presentes, etc. Fica aquilo ali, é um vínculo emocional. Deixa eu te falar uma coisa, querido, em nome de Jesus, isso é uma coisa pessoal.